Fala, fiel, beleza? O Flamengo está cada vez mais perto de fechar com Vitor Pereira. Veja o que alguns comentaristas disseram sobre essa negociação. Se você é corintiano de verdade, deixe o like e se inscreva no canal para ver o resto do vídeo. Quando ele fala tudo isso, eu vejo o cara na Bahia, de férias, falo, gente, então não era tão urgente assim. Não é urgente ele voltar. O que ele alegou é que ele não poderia ficar mais um ano fora. Sim. Não era que ele não precisava voltar agora, deu um BO aqui, preciso voltar. Não era isso que estava acontecendo. É que a sogra dele, pelas palavras do Vitor Pereira, que eu já também não sei quanto dá para acreditar no que ele fala, mas não sei mais nada. Que ele não poderia ficar mais um ano fora porque a família se mobilizou pela doença da sogra. Tudo bem, mas ele vai ficar mais um ano fora, então, né? Então, 2 até, né? O contrato é até... Mas vai ser um ano só. É um ano só? Um ano só. Então, eu acho que essa é a grande 2023, questão. também 2022. Essa é a grande questão, porque o Vitor Pereira falou que ele gostaria de ficar, que o único motivo que o fazia não renovar com o Corinthians era familiar e só familiar, e que ele voltaria para casa e que ele não pegaria clube nenhum. Ele falou. Olha aí, ó. Eu falei, foi ele que falou. Queria muito continuar esse projeto, o Corinthians, mas não tem hipótese nenhuma. Eu não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Eu tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Isso, zero problema. Todo mundo entendeu. Perfeito, inclusive louvável, né? O cara tem condições e tal, tem situação financeira totalmente tranquila, pode parar mesmo e cuidar de coisas pessoais dele. Perfeito. Assim como é legítimo, totalmente compreensível. Ele querer treinar o Flamengo é absolutamente legítimo. Então, ele entender que o Flamengo é um clube melhor. Mas não depois desse discurso. Então, exato. Ele podia, se de fato ele tem vontade de trabalhar no Flamengo e acha melhor do que trabalhar no Corinthians, ele tinha que ter feito essa comunicação de maneira clara e transparente. Tudo bem. Né? Não da maneira rasteira que as coisas estão acontecendo. Porque é inconcebível o cara falar o que ele falou e a gente acabou de ver, e 12 dias depois a coisa mudar. Sabe, isso mostra que ele não tem nenhum valor o que ele fala. Não dá para acreditar em mais nenhuma palavra do que ele fala. Porque não tem como, em 12 dias, ele mudar de não há hipótese alguma, não vou para clube nenhum, de ele estar discutindo o contrato com o Flamengo. Né? Então, inclusive, eu tenho uma dúvida grande sobre qual é o nível de ciência da diretoria do Corinthians sobre esses motivos que levaram o Vitor a deixar o clube. Se para a diretoria do Corinthians ele deixou bem claro que era só questão familiar mesmo, e também mentiu para a diretoria do Corinthians, ou se eles entenderam que existiam outras questões, investimento, e aí vamos adotar essa linha de família para a gente não entrar em outros lados. Isso eu estou esperando o Corinthians se pronunciar e se comunicar, e hoje eles sumiram. Os altos dirigentes do Corinthians não quiseram responder nenhuma mensagem. Mas no Sport Center a gente reproduziu entrevista do Marcos Braz na Zona Mista em Guayaquil e do Landim um pouco depois, dizendo que o Flamengo quer renovação e ia renovar e que... Não, o Marcos Braz chegou a falar, falaram um monte de besteira aí, que se o Flamengo não ganhasse as Copas, ele estava demitido. Nada disso, a gente sempre quis renovar com o Dorival. Mas aí os caras estão mentindo na cara dura, tá todo mundo mentindo na cara dura. De um lado, do outro. Eu vou pegar um outro lado do que eu concordo com vocês, então não vou repetir. Eu acho que isso mostra uma coisa muito clara. A gente está falando de dois maiores clubes do Brasil, porque torcida é um valor, é um lastro, é algo muito importante que te faz negociar melhor com patrocinadores. É o que o clube tem. É o que o clube tem, é o valor de sua gente. Isso o Flamengo tem demais e o Corinthians também. O Flamengo tem isso mais distribuído no Brasil todo, o Corinthians tem numa concentração na região mais rica do país, que também é algo que é muito interessante. Então, cada um tem um valor diferente nas suas massas. Mas esse momento mostra como o Corinthians se apequenou e é amador no momento, em relação ao Flamengo. Não vou entrar se o Vitor mentiu, se não mentiu, se a sogra sarou, se não sarou. Só vou dizer o seguinte, como o Flamengo hoje consegue chegar como potência, com todos os problemas que tem, né? Porque tem gente que dá uma entrevista, o outro fica a pé da vida porque ele deu entrevista. Por que você deu? Eu também quero dar entrevista. As coisas funcionam assim. Né? Os colegas te contam as coisas. E então tem também as suas rusgas internas. Não é que eles são todos amigos, maravilhosos. Aqueles todos você vê junto ali subindo na hora de levantar a taça. Cada um vai por um caminho, outro vai pelo outro, mas na hora do vamos ver eles são todos Flamengo. Mas eles não são tão amadores como é a diretoria do Corinthians nesse momento. O Corinthians ainda é um clube loteado, com uma política normal que você conhece. Então tem uma galera que cuida da base,
seja o que Deus quiser, tem uma galera que cuida de outro setor, ele vai sendo outros que mandam, que nem fazem parte, mandam muito lá fora. Aí tem uma briga, não é uma briga política, mas uma disputa já pelo cargo de presidente, e às vezes você vê nomes que o que é ruim pode ficar pior. Então, assim, como o clube, que é também gigante, conseguiu ficar pequeno nessa situação? Porque o treinador se foi embora, e está claro que tinha outros aspectos ali, ele preferiu só deixar por conta de uma questão familiar, e se ele mudar de ideia, agora a questão familiar não pesava tanto. E ele viu o dia a dia e falou, não dá para ficar aqui. Por um sério motivo, por não poder contratar, por não poder ir ao mercado, ou por enxergar aquela bagunça toda, porque eles são, infelizmente, pode ser pessoas legais, mas eles são amadores. E o futebol não comporta mais esse tipo de coisa. A saída para o Corinthians é profissionalizar, mas num nível máximo. Enquanto não fizer isso, enquanto ele tiver muitos donos, ele vai perder. Teve uma época, gente, isso aí já aconteceu, ninguém está inventando aqui. Vocês lembram quando o São Caetano, e aí o São Caetano roubava de todo mundo, jogador? Corinthians, você viu jogador? Proposta do Corinthians, São Caetano. São Caetano. Foi mesmo. Por quê? Porque, tá aí. Onde está o São Caetano hoje? Nem existe mais. Mas Você ia naquela falar, época existia. Não, é que eu só acho que assim, independentemente das estruturas e tal, é óbvio que hoje, olhando para elenco, para capacidade, porque nós estamos assim, vai começar 2023 agora, uma temporada que vai começar. Então é claro que esportivamente falando, você dirigir esse elenco do Flamengo, quer dizer, você não tem melhor material para ganhar. A questão não é essa, né? Todos os títulos. Então, não, o que eu só tô querendo dizer é que isso se justificaria. Sim, né? sim, perfeitamente. Ele poderia dizer, não, beleza, olha, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão brasileiro, e com esse elenco aqui, eu tenho totais condições de fazer isso, com o Corinthians ia ter muita dificuldade de correr atrás do próprio Flamengo. Então, ele pode. Só que a questão foi a argumentação. Para mim, o que pega muito em tudo isso, e claro, fazendo a ressalva, a gente está falando aqui, partindo do pressuposto que esse negócio se confirme. Partindo do pressuposto que o Vitor Pereira não vai chegar amanhã, dar uma entrevista e falar, não sei de onde surgiu esse papo, vocês estão malucos, eu vou lá cuidar da minha sogra, como eu tinha dito, porque... Ou então, como eu li alguém escrevendo, infelizmente... Não... E aí, fiel, o que acham? Deixe o like e se inscreva no canal. Um abraço e vai Corinthians!